segui a paz com todos os homens, com todos, sem exceção. E a santificação, a pureza, não é? Sem a qual ninguém verá Deus. Tomando cuidado, ou seja, tendo cuidado, estou em Hebreus 12, verso 15 agora, olha só. Tendo cuidado, diga, tendo cuidado. Olha só, a pessoa tem que tomar cuidado, tem que ter cuidado. Tendo cuidado de que ninguém, olha só, de que ninguém se prive da graça de Deus. Tem que tomar cuidado com essa paz, com essa pureza. Tem que tomar cuidado com essa santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, olha só, nenhuma raiz de amargura no teu coração brote, brotando vos perturbe, e por ela, pela amargura, muitos se contaminem. Amém? Vou ler de novo, presta bem atenção nesse texto de Hebreus 12, versículo de número 14 e 15, vou ler de novo. Segui a paz com todos, não com alguns, é com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, olha aí, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, porque por ela, pela raiz de amargura, pela falta de um coração pacificado, sem um coração purificado, por ela, muitos, olha só, não é poucos, muitos estão contaminados, muitos se contaminam, muitos estão impuros diante de Deus. Eu vou ler o versículo 14 e 15, você repete comigo no bom som em alta voz, vamos lá. Segui a paz com todos, diga, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Você crê nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e use-a para dar a tua melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplauda com toda a tua força essa palavra. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e vai dando glória a Deus. Vai aplaudindo e dizendo glória, glória, glória é teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e exaltando a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo, Deus querido, Deus bendito. Meu Deus, a tua palavra vai ser pregada agora e nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir do teu Espírito. Então, meu Deus, tome agora os lábios do pregador, tome a vida do mensageiro, remova todo impedimento contra a pregação da tua palavra. Prepare, meu Deus, o nosso ouvido para ouvir e o coração para receber, e envie a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Minha gente, a mágoa e a amargura, apesar de ambas, a amargura e a mágoa parecer iguais, é diferente uma da outra, apesar de serem a mesma coisa praticamente, mágoa e amargura. A mágoa, ela é a
sensibilidade, é a hipersensibilidade emocional relacionada a um tema, a um acontecimento, a algo que aconteceu, está relacionada a temas, ou a pessoas, a mágoa. As pessoas são magoadas se sentem magoadas por algum tema que trouxe sobre ela a chateação e ela se sentiu magoada, ou relacionamentos sentimentais envolvendo namoro, noivado, casamento, amizades, relacionada entre grupos de amigos. A mágoa está relacionada entre relacionamentos interpessoais e pessoais. Muitos acabam magoando-se durante a vida, que causou alguns machucados, que foi causando na alma dela essa mágoa, que foi machucando. Então, a mágoa está sempre relacionada a isso, a pessoas e alguns temas recorrentes da vida, que acaba lhe frustrando, que acaba lhe causando descontentamento com o tema, e ela ficou chateada. Não gostei desse tipo de conversa, não gostei desse tipo de assunto, não gostei desse tipo de palavreado, não gostei desse tipo de coisa. Então é relacionado a temas e a pessoas. É a hipersensibilidade emocional da pessoa, uma questão emocional. Então ela emotivamente se chateia e se magoa. Já a amargura, como diz aqui, não é? Ainda que ela seja a mesma coisa que a mágoa, ela é mais profunda. Já é algo com maior profundidade, não é tão superficial. Já implica-se numa profundidade maior a amargura, de tal maneira que vai crescendo por si mesma. A amargura, ela é ativa. Já a mágoa, ela é passiva. Ela é, até a alma consegue assimilar. Ela tem uma certa passividade. A pessoa foi magoada, mas ela até aceita. É passiva. Ela não reage, não tem ação imediata. Já a amargura não, ela é ativa, ela vai crescendo, ela vai startando cada dia mais, vai deitando raízes, vai se aprofundando até se expandir e dominar o ser da pessoa. Então a amargura é algo muito mais profundo do que mágoa. A mágoa é a mãe, a amargura é a filha. Então, na verdade, aqui quando diz que não brote em vós, não é? Nenhuma raiz de amargura, a amargura é filha da mágoa. A mágoa é um trauma que a pessoa teve, e a filha do trauma acaba sendo a amargura. Então toda mágoa, todo trauma que a pessoa acaba sentindo e recebe na sua alma, se não for tratada, e não for tratado esse trauma emocional, a mágoa não foi tratada,
ela vai começar a se expandir dentro do ser da pessoa. E isso no inconsciente dela. Porque ela pensa, foi só um trauma. Foi só uma mágoa, coisa boa, eu acho que está perdoado, não tem problema. Quantos que foram magoados, chateados-se por alguma coisa e que aparentemente não lhe causou trauma nenhum. Nenhum trauma. Conseguiu se lidar muito bem com a questão. Mas não resolveu o problema. E aí começa a brotar a amargura. Porque aquele trauma que não foi corrigido, que não foi tratado na alma da pessoa, na mente dela, nas emoções dela, então esse trauma começa a gerar a raiz de amargura, começa a brotar a raiz de amargura na pessoa. E esta raiz de amargura começa a se entranhar pela pessoa, porque aí vai começar a gerar um filete. Que muitos que não conseguem lidar com os traumas e mágoas que se tornam na sua alma futuras amarguras, brota um filete chamado de raiva, ódio. Muitas das pessoas que estão no Evangelho estão tomadas de raiva e de ódio dentro de si e pensam que isso é coisa normal. Sentir raiva e ódio. Raiva e ódio é resultado de traumas, de mágoas que se tornaram amargura, que levou essa pessoa a ficar enraivada e odiosa. Ela tem raiva de algumas coisas, ela tem raiva de alguns eventos que não podem ser nem falados, de um evento que ocorreu, que elas logo não vamos nem falar nesse assunto. Não toca nesse tipo de conversa quando eu estou. Porque brota uma raiva dentro da pessoa que ela não quer nem ouvir falar o nome da pessoa, não quer nem ouvir falar da situação que ocorreu. Lá atrás, o trauma que foi gerado, que ela pensou que estava resolvido, e disse, está tudo bem. Vou conseguir lidar com isso. Mas à medida que foram tendo mais traumas, mais decepções, mais desilusões, mais situações envolvendo pessoas que foram te chateando, que foram te trazendo sentimentos de mágoas em você, eventos e relações. E à medida que você não foi se resolvendo essas situações, foi começando a criar raiz. Que em Hebreus 12, verso de número 15, diz: tende o cuidado, tome muito cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, do favor imerecido. Deixando de ter um coração pacificado e purificado. Santificação é purificação. Porque uma pessoa que tornou com um coração e uma alma, a Bíblia quando fala coração fala de sentimentos. Não é o teu órgão que pulsa sangue para as veias e artérias e vênulas do teu corpo e capilares, não. Quando a Bíblia fala de coração, não é o que bate, fala de emoções, fala do que você sente. Então, quando a Bíblia fala coração, é sentimentos envolvidos. Então, o que o escritor de Hebreus está dizendo? Olha, segue a paz e a santificação, que sem isso você não vai ver Deus. Você não terá Deus. Não se engane acreditando que um coração cheio de mágoas, com raiz de amargura, está provando a paz de Deus e provando a presença de Deus.
Tal pessoa que não está pacificada na sua alma, nos seus sentimentos, porque a alma é a sede, é o centro de todas as emoções humanas. É da onde emana todas as vontades e desejos que você executa com o seu corpo. Então o escritor de Hebreus está dizendo, uma alma não pacificada e uma alma não purificada não vai ver o Senhor. Ele está dizendo, ninguém, não há uma abertura para que alguém tenha um pouco de mágoa e ela possa ver Deus. Não, não vai ver Deus. Um coração sem estar pacificado não verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. E ele continua dizendo, tome cuidado, observem, tenha um certo cuidado para que ninguém, novamente ele usa a palavra ninguém, se prive da graça de Deus, da que você foi alcançado, da qual você agora faz parte, todo ser humano. Uma vez sendo alcançado pela graça de Deus, não se deixa ser privado desta graça, por causa que em vós surgiu, por causa dos traumas, por causa das amarguras, entre relacionamentos com pessoas e por causa de situações ocorridas, brota em você uma raiz de amargura. Como diz aqui, que por essas raízes de amarguras, muitos, ele diz, que por ela muitos estão contaminados. Muitos estão contaminados por causa dessa raiz de amargura que brota dentro do ser, que surge dentro de um coração não pacificado, de um coração não purificado, de um coração que carrega mágoas e traumas durante a sua vida, de maneira que brota, que gera na pessoa raiva e ódio, de maneira que não se pode estar onde a pessoa está, de maneira que não pode falar no nome da pessoa, que você não pode ir naquele lugar que logo você já fica descontrolado e descontrolada, perde o domínio próprio e já fica desconcertado, desconcertada, já fica subindo aquele coisa na alma que você não sabe de onde que vem isso. Meu Deus, porque eu estou sentindo essa raiva, porque eu estou enraivado, e começa a brotar esse sentimento de raiva e ódio na pessoa, de maneira que ela não consegue lidar com as pessoas. Então ela começa a emanar dela um espírito de raiva. Ela tem raiva de tudo e de todos. É uma pessoa descontrolada, enraivada. É uma pessoa que não tem paz nenhuma, não tem pacificação. Por qualquer coisa, esta mágoa que se tornou um trauma, e esse trauma que tornou-se a raiz de amargura, gerou nela ira. E ela é dominada pela ira de tal forma que muitas vezes a pessoa fica descontrolada por causa desta amargura, porque a alma dela está amarga de tantos acontecimentos e situações. Lembra da Noemi, que saiu de Jerusalém, da casa do pão, foi para as terras dos Moabitas com o esposo, 2 filhos, com recursos, e quando voltou, voltou sem os 2 filhos, sem o esposo e sem recursos, e ela dizia ao chegar em Jerusalém: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amarga por tudo que minha vida, tudo que a vida propôs a mim. Os acontecimentos foi me tornando uma mulher com mágoas, foi me tornando uma mulher cada dia mais magoada. Fiquei muito chateada porque eu perdi primeiro os recursos quando cheguei em Moabe. Fui me chateando porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais recursos. Depois logo eu me chateei porque eu perdi a pessoa que eu amava,
meu esposo, me tornei uma mulher viúva. Perdi também meus filhos e os traumas foram só aumentando. As mágoas foram só aumentando ao longo da vida dela na terra dos Moabitas. Perdeu os 2 filhos, agora está sozinha, viúva, sem ter o que comer, numa situação deplorável, e as percas delas e frustrações foi tornando o sentimento e a alma de Noemi amarguradíssima. Todas as mágoas que foram sendo geradas na vida dela, foi fazendo dela uma mulher agora não mais magoada, mas cheia de traumas, que levou ela a chegar para as meninas e dizerem: voltam para casas de seus pais e casam de novo, porque eu não tenho nada mais para oferecer a vocês. Sou uma mulher arrasada na vida. Sou uma mulher sofrida, cheia de traumas, cheia de perdas. Eu não soube lidar com esses traumas e perdas, então, minhas filhas, não dá motivo de você andar com... Ela não queria mais nem se relacionar, porque os relacionamentos que ela cultivou durante a vida familiar e amoroso foi perdendo, e ela foi se tornando uma mulher amarga, tão amarga que ao chegar em Jerusalém ela diz isso. Vamos lá no livro de Ruth, que ela chega numa situação, a coitada da Noemi, que ela perdeu a alegria de viver, de tantas mágoas que foram sendo geradas na alma daquela mulher. Livro de Ruth, quando ela volta, olha só, a Noemi, capítulo 1, quem encontrou diga amém. Diz aqui no verso 19: assim pois foram-se ambas, até que chegaram a Belém, na casa do pão. Ela chega na casa do pão, mas ela está ainda amargurada, está cheia de traumas que não foram sarados. Assim muita gente chega diante de nosso Senhor Jesus Cristo, na casa do pão, porque Ele é o pão da vida, e continua ainda com a sua alma cheia de mágoa, cheia de traumas, que tornam-se raiz de amargura, que torna um cristão irado, um cristão que não tem pacificação no coração, que por qualquer coisa ele se estressa, que por qualquer coisa ele já fica irado com o seu irmão, já fica irado com a sua irmã. Ele não quer se relacionar com ninguém, não quer mais conversar com ninguém, não quer andar com ninguém, porque ele os traumas, há muita amargura. Então tudo que as pessoas lhe fazem lhe causam raiva, lhe causa ira no coração. Então ela chega em Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. As irmãs de Jerusalém e os irmãos sentiu uma compaixão por ela, disse: tadinha da Noemi, gente, partiu daqui cheia, partiu daqui bem, mas olha, essa mulher voltou agora envelhecida, mais de 30 anos depois. Se olhasse no semblante dela, era uma mulher carcomida, acabada pela mágoa e amargura que estava dentro dela. E diziam: não é esta a Noemi, a agradável? Não é esta a mulher agradável? Essa mulher um dia foi agradável,
Você vê que as pessoas amarguradas não são agradáveis, são desagradáveis, porque a ira está dentro dela. Ela se ira pelo lugar, ela se ira quando fala de um assunto, ela se ira quando fala de alguém. O sentimento dela está cheio de ira, não é um sentimento pacificado, não é uma alma com paz, não é alma agradável, pura. Não é esta agradável Noemi. E ela disse: não me chameis Noemi, não me chame de mulher agradável. Eu não sou mais agradável, sou uma mulher cheia de traumas, sou uma mulher cheia de mágoas, de sentimentos mal resolvidos. Estou com a alma cheia de dor, de feridas, estou com a alma machucada. Não me chame de agradável, não me chama de agradável, chama-me de amarga, de Mara, me chame de mulher amargosa, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ela está dizendo, o motivo desta amargura toda é Deus. É Deus o causador de toda a minha amargura. Ela não consegue ver que a inquietude da alma dela, porque a pessoa que está nesta amargura profunda, nessa raiz de amargura, ela não consegue enxergar o quanto a sua alma está doente, e ela só exala insatisfação, ela só exala o indesejável. Ela não fala de paz, ela só fala de guerras, de contenda, de briga, de discórdia, de descontentamento. É uma pessoa que é totalmente aqui com a alma machucada, e ela não consegue ver. E ela diz, cheia parti, olha o trauma, olha o complexo, cheia eu parti, eu estava bem. E muitas vezes é assim, começa essas amarguras, porque, poxa, uma hora eu estava prosperando, agora eu não estou mais, eu estou magoado, estou triste, porque eu tinha e agora eu não tenho. Eu era feliz e agora não sou. Eu era saudável e agora eu não sou. Então a pessoa começa a dizer, eu tinha, agora não tenho, então fica magoado. Olha ela expressando e começando a falar, e a falar. Isso já é um processo de cura, porque tem pessoas que não falam, ela guarda esse sentimento dentro dela, que é um câncer na alma da pessoa. Isso é um mal, vai se tornando em amargura tão profunda da alma, que vai causando nela doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, angústias intermináveis. E ela diz, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Cheguei aqui na minha realidade amargurada, porque eu tinha e agora eu não tenho. E Deus me fez passar por isso. Deus, o Senhor. Foi o Senhor, o Todo-Poderoso. Foi o Senhor. Por que, pois, me chamais Noemi? Então, por que me chama de agradável? Eu não sou mais agradável. Olha ela sendo uma pessoa ríspida, com quem está se querendo condoer por ela. Diz o texto claramente que o povo comoveu por causa dela e de Ruth. Mas olha só a ira que ela está dentro dela por ter perdido tudo. Olha a ira que exala dela. Por que vocês estão me chamando de agradável? É como se ela estivesse dizendo, vocês estão desdenhando da minha desgraça. E a pessoa magoada, tem coisas que você não pode nem falar para ela, porque é um dodói que só. Pessoas traumatizadas, pessoas magoadas e cheias de amargura, você tem que medir as palavras para falar com a pessoa, porque senão ela acha que é um desdenho dela. Deve estar falando de mim. Aí se vê um grupo falando, deve estar comentando da minha vida. Ai, meu Deus. Aí a pessoa já fica chateada, já cresce o bico e já nem conversa mais com a pessoa. Acho que estava falando de mim. Pessoas traumatizadas, pessoas com a alma doente.
sem paz, sem purificação dentro de si. Seguir a paz e a santificação, porque ela está achando que o povo que comoveu, tem gente que você até quer ajudar, mas a pessoa muitas vezes está tão chateada, está tão magoada, está tão traumatizada e amargurada, que não consegue perdoar e nem ser perdoar a si mesmo, que ela não aceita nem ajuda, que toda ajuda lhe parece uma afronta. Ela se ira com quem se comove e tem compaixão e misericórdia dela. Não me chames de Noemi, ríspida, grossa, sem afeto, sem sentimento, sem sensibilizar com quem se sensibiliza comigo, sem se compadecer de quem se compadece de mim. E aí tem que se tomar cuidado também com aquele que sensibiliza com o amargurado, porque você também pode até se sentir magoado e também cair no mesmo erro e começar também deixar em você brotar a raiz de amargura por causa de mágoas. Poxa, eu tentei ajudar a pessoa e a pessoa me trata desse jeito. Aí você se magoa também, entrando pelo mesmo caminho, entrando na mesma situação. E aí você vê um monte de gente com traumas e mágoas na alma, mal resolvidos, que são pessoas insensíveis com aquele que se sensibiliza, e aquele que se sensibilizou fica magoado porque ele quis ajudar, o outro foi ingrato, a outra foi ingrata, e eu também me chateio e fico também frustrado, fico traumatizado, e daqui a pouco brota essa amargura, de maneira que diz: eu não vou ajudar mais fulano também mais não. Já fico irado com a pessoa, porque a pessoa é ingrata. Eu ajudei, e essa pessoa nem reconhece o que eu fiz por ela. Aí você fica magoado, você fica irado porque você ajudou e a pessoa não faz nem a questão de dizer muito obrigado. Aí você fica irado, cheio de ira, cólera, de ódio, que são frutos de um coração amargurado, de uma alma traumatizada. Quantos filhos têm ódio e raiva dos seus pais porque os seus pais lhe causaram traumas? Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, justamente para que eles não sejam traumatizados. Saiba educá-los com sabedoria. Quantos filhos cheios de amargura partiram para as drogas, para os vícios? Pastor, isso não é motivo, eu fui traumatizado, eu passei tantas coisas. Mas quantas vezes você superou, mas você não pode nem falar no assunto, hein? Pastor, eu superei, mas se falar no assunto você já fica se mordendo, você já fica angustiado, já quer sair da conversa, já quer desconversar do assunto. Mas eu não virei ladrão porque eu apanhei, eu fui espancado, eu passei por isso e nem tanto eu entrei nesta vida. Mas quando começa a tratar do assunto, você já diz: eu estou fora, porque aí você já começa a te dar um repúdio dentro de você. Olha a raiz lá dentro. Olha a raiz de amargura. A raiz ninguém vê. A gente só vê a árvore, a raiz não. Está lá escondida a amargura, que brota raiva, que brota ódio, sentimentos que vai matando a pessoa e tirando a paz dela. E a Noemi está assim. Por que me chamais Noemi?
pois o Senhor testifica contra mim. Ela está dizendo: Deus me odeia. Ela parece que olha à volta e ninguém gosta dela. Parece que Deus colocou o mundo contra mim. Vitimismo. Eu sou vítima de Deus. Eu sou vítima de uma sociedade, de tantos traumas. Quantas pessoas começam a se vitimizar, hein, minha gente? Começa a se vitimizar, como ela diz. E o Todo-Poderoso me tem afligido tanto, 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 tanto. Eu sofro mais do que todo mundo. Meu sofrimento é maior do que o outro. O meu sofrimento é maior do que de fulano, de ciclano. Você não sabe o tamanho da luta que eu estou passando. E aí a pessoa diz: não, eu também estou passando. Não, a minha luta é maior. Meu sofrimento é maior. E a pessoa começa até a ficar com raiva, porque apareceu alguém que tem um problema maior do que ela. Não, o meu é maior. Você não sabe a luta que eu enfrento dentro de casa, com meus filhos, com meu casamento, com minha vida profissional, com a minha vida financeira. E a pessoa começa a ficar irada. Porque essa amargura, essa mágoa, esses traumas, essas mágoas, traumas que se tornaram raiz de amargura, faz brotar a ira dentro da pessoa. Ela fica irada, fica impacificada. Ela não fica pacificada. Ela não tem paz consigo mesmo. Ela fica inquieta. Ela fica totalmente angustiada, privando-se da graça de Deus sobre si. Por isso que lá em Efésios, eu quero que você vá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, está escrito assim, versículo 26. Irai-vos. A ira até vem. Irai-vos. E não pequeis, não pequem. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não deixe o sol se pôr sem resolver a questão, o trauma, a mágoa. Porque se você não resolver esta mágoa e este trauma até o fim do dia, isso vai fincar-se dentro de você e vai se tornar raiz de amargura, e essa ira a qualquer momento ela vai explodir. A qualquer momento a ira vai sair para fora, então você vai dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Porque um coração não pacificado e um coração não purificado de toda amargura, de toda mágoa e trauma, é terreno para a habitação de Satanás. A pessoa vai se tornar um endiabrado. Ela vai se tornar um diabo. A pessoa vai andar irado no coração. E a Bíblia diz: não ireis contra o teu irmão, porque a ira mata. Você não matou ele com a faca, com o revólver, com a arma branca, mas você matou ele no seu coração quando você irou-se contra ele. Quantos assassinos tem por aí, hein? Sem ter desfinhado nenhum golpe no outro, mas que matou a pessoa aqui no seu coração. Matou o pai no coração, matou o filho, matou a esposa, matou o esposo, matou o seu próximo dentro de si. Eu não quero nem ouvir falar desta pessoa, essa pessoa para mim morreu. Eu não quero falar nesse assunto, porque esse assunto me traz ira. Você não sabe que eu não gosto de falar nesse assunto? A ira brota no seio dos tolos, diz Provérbios. A ira brota no seio de quem não tem conhecimento. Então, Paulo está dizendo: irmãos, não pequem. Não deixe esse pecado tomar conta de você. Porque se você deixar isso entrar em você, está dando lugar ao diabo. E aí ele vai dizer algo aqui, no versículo de número 29, dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra de duplo sentido.
Mas só o que for boa. Veja que uma pessoa magoada, uma pessoa traumatizada, uma pessoa cheia de amargura, não sai palavras boas da boca dela, só sai palavra torpe, insinuosa, insinuando do outro, insinuando do outro, insinuando da outra, falando em duplo sentido, querendo dizer uma coisa, mas é outra. Palavras torpes. Mas só o que for boa para promover a edificação, para que se deem graças aos que a ouvem. Quem ouve você falar, diga: que bênção quando essa pessoa abre a boca, só sai fonte de água da boca dela. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Aí diz: toda amargura, ira e cólera que andam junto. A amargura produz ira, cólera e gritaria. Você vê que toda pessoa que está irada, encolarizada, cheia de amargura, cheia de mágoa, cheia de trauma, ela grita, ela fala alto, ela quer botar para fora, mas muitas vezes ela não consegue colocar para fora. Por isso que é bom a pessoa, muitas vezes que está magoada, falar, que ela derrame diante de um especialista, diante de uma autoridade espiritual, as suas mágoas, frustrações e traumas, porque isso vai permitir o processo de cura e de libertação dentro dela. Mas se a pessoa ficar guardando esses traumas e essas mágoas, ela vai descarregar daqui a pouco isso em ira, isso em cólera, gritaria, blasfêmia, em toda malícia, que tem que ser tirada, arrancada do meio de vós. Antes, sede uns para com os outros bons, benignos, que é esticar bom ao limite. Sede benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Para que a vida da pessoa seja restaurada. Olha só o que Jesus está dizendo. Ora, relacionamento. É relacionamento. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Exorta. Tenta ganhar ele. Tenta se reconciliar. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas a palavra seja confirmada, o assunto seja confirmado. Se não a escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Jesus diz: é o seguinte: se o teu irmão te magoou, te causou trauma, alguma coisa, vai até ele, ganha ele, tenta ganhar ele, não importa, tenta trazer ele para ti. Se ele não te ouvir, chame alguém para dar veracidade à palavra, à reconciliação. E mesmo assim ele não aceitando, apresenta a igreja. A igreja somos nós. É você, o outro. Se ele não ouvir a igreja, considera-o como publicano e gentil. Pastor, então tem que desprezar? Não. Não. Um publicano e um gentil não é alguém que nós temos que ir buscá-lo e pregar boas novas para ele? Jesus está dizendo: se a pessoa é irreconciliável e ela está muito amargurada, muito traumatizada, e ela não quer conversa, mas você já perdoou no teu coração, e ela não quer, insista com o teu irmão. Mas sendo irmão e ele não quer aceitar isso, essa reconciliação, ele não quer ser perdoado e nem perdoar, considera-o como um gentil, ou seja,
não deixe de insistir com ele, como você insistiria em ganhar alguém que é um publicano e um gentil. O mesmo esforço que você faria para pregar para um gentil e para um publicano, se esforce para ganhar ele também. Se você está pacificado, se você está liberto, se você tem a paz de Deus dentro de você, continue insistindo, porque ele é um gentil e um publicano. O amor de Deus, o evangelho do reino não entrou nele ainda, então continue insistindo, porque ele não entendeu a graça de Deus. Continue insistindo com ele, não o abandone. E muita gente faz a interpretação do texto aqui errado, diz, vamos deixar de lado esse e não vamos para aquele, ele não quer mesmo. Não, Jesus disse, trate-o como gentil e publicano, ou seja, vá pregar as boas novas para ele. Até que ele seja sarado pelo encontro da palavra de Deus e seja liberto deste trauma, desta mágoa e desta amargura e se reconcilie com você novamente. Não perca esse irmão por nada, por causa de mágoas, de traumas, de amargura. E aí Jesus continua dizendo, e em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se de 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se tiver essa comunhão, se tiver esse problema resolvido entre vocês, aí eu se faço presente. Aí vocês vão poder me ver, porque há a paz e a santificação, não há raiz de amargura, não há pessoas privadas da graça de Deus, são pessoas sendo incluídas, não excluídas. Aí tudo que vocês pedirem na terra e concordar, será concordado no céu quando houver harmonia entre vocês. Quando vocês não se excluírem, ninguém nem se excluir, mas tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em um mesmo propósito, com paz, com coração bom, eu vou estar no meio abençoando, vou estar no meio ouvindo a oração, eu vou estar ali sarando, curando, libertando, eu vou estar fazendo milagres, maravilhas, porque vocês estão com o coração pacificado e santificado pela palavra. A palavra entrou em vocês entenderam. E aí Pedro aproximou e disse, e agora? Até quando? Até quando? Pedro diz, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Até quantas vezes a pessoa vai errar, vai me causar trauma, vai me magoar, e eu tenho que se sujeitar a perdoá-la? Até 7? Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Todas as vezes que alguém te magoar, não guarde mágoa no coração. Quantas vezes for necessário. Perdoe o teu irmão. Não deixe brotar raiz de amargura em você. Não deixe te traumatizar o que o outro lhe fez. Não deixe que o que o outro te fez te magoe. E você fique guardando isso, Pedro. Não é só 7. Quantas vezes for necessário. Aqui Jesus trata de forma mais entre os irmãos. Mas olha o que está no Evangelho de Lucas. Ele trata praticamente do mesmo assunto. Capítulo 17. Lucas 17. Versículo 3. Olhai, cuidai. Em algumas traduções está, cuidai-vos, tende o cuidado em vós mesmo, se teu irmão
pecar contra ti, repreende-o, exorta-o, trate ele com carinho. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Se ele se arrepender, se houver uma mudança de mentalidade, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes num dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, eu me arrependo-me, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Se durante o dia ele vier todas as vezes dizendo, poxa, eu errei, desculpa aí por ter te magoado, ter te entristecido, ter te causado isso, Jesus disse, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Diretamente. Não guarde nada no teu coração. Fique em paz. Disseram então os apóstolos ao Senhor, então Senhor, ajuda aí a nossa fé, porque assim não dá não. Porque minha vontade é pegar pelo pescoço, deixar a ira vir para fora. Minha vontade é matá-lo. Minha vontade é mandar embora. Minha vontade é destruí-lo. Jesus disse, se 7 vezes ele vir durante o dia dizer, perdoa-me, perdoa-lhe. Aí Jesus vai dizer o seguinte, olha que coisa linda no verso 6. E disse o Senhor, se você tiver fé, como um grão de mostarda, das menores sementes, se fosse nos dias de hoje, se você tiver fé do tamanho de um átomo, pequeno, invisível praticamente ao olho, se você tiver uma fé mínima fé que seja no teu coração, direis a esta amoreira, preste atenção aqui, porque tem gente que usa isso daqui, esse texto, para dizer, você tem que ter fé, está vendo, você tem fé aqui, você transporta tudo para um lado para o outro. O texto não tem nada a ver, o contexto aqui é sobre perdão e mágoa e amargura no coração do homem. E aí ele diz, vocês estão vendo esta amoreira? Direis a esta amoreira, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esta amoreira. Uma amoreira é uma árvore, e esta árvore tem o quê? Raiz. Ele está tratando de amargura no coração do homem, que vai brotando das mágoas e traumas que se tornou uma raiz de amargura. Mas se a pessoa tiver uma fé verdadeira, pacificada, santificada em Deus, em Cristo, Jesus disse, direis a esta moreira, arranca-te daqui, com raiz e tudo, e planta-te no mar, distante do esquecimento, e ela vos obedecerá. Assim como pode arrancar uma árvore pela raiz, ele usa uma figura de linguagem, ele diz, está vendo essa amoreira? Grande do jeito que ela está, as suas folhas e as suas raízes fincadas no chão, a amargura que criou dentro de você, se você tiver uma fé, mínima que seja, ainda que esta amargura criou raiz, você pode arrancar ela de dentro de você, hoje mesmo, e mandar a movê-la da sua vida, para onde quer que você queira mandá-la, e assim será. Somente com a fé pura e genuína, você vai conseguir arrancar essa raiz de amargura que criou dentro de você. Enquanto você não arrancar pela raiz essa mágoa, esse trauma e essa amargura, você não verá Deus. Você está privado do favor de Deus. O favor de Deus não estará em teu favor, estará contra você. Se vós perdoardes, não perdoardes os vossos irmãos, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. Perdoai-vos uns aos outros, sede misericordiosos uns com os outros, sede benignos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros como Deus, o Cristo, o Senhor, vos perdoou. Tira essa amargura de dentro de você, porque enquanto você estiver com essa amargura, você não verá
o favor de Deus brilhando sobre a tua vida, a graça de Deus resplandecendo sobre a tua vida com poder e glória, transformando família, transformando casa, transformando filho, fazendo a tua vida santa e bendita, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Nós vamos orar agora para que Deus venha libertar você de toda a raiz de amargura que brotou dentro de você durante a tua vida, com traumas, complexos, não é? Quantas vezes você carrega essa amargura de alguém que te fez algo lá atrás, e essa amargura está aí te corroendo, você não pode nem ver a pessoa, e ainda você acha que o favor de Deus estará agindo sobre você se você carregar isso dentro de você? Não, gente, não vai. Daqui a pouco você vai estar igual Noemi, culpando todo mundo, se vitimizando. Ninguém pode falar nada que você já fica com raiva, que você já fica bravo, que você já fica descontrolado, que você fica descontrolada. Se alguém se reúne, você já pensa que está falando mal de você, e já te sobe um negócio ruim dentro de você. Você já fica, a respiração já fica, o coração já começa a ficar palpitante. Para que isso? Seguir a paz e a santificação. Coração pacificado. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Para quem ficar com esta ira aí dentro do coração? Fique irado com o irmão, com a irmã. Daqui a pouco você está blasfemando do caminho, você está cheio de raiva, de ira, de cólera, dando lugar ao perverso, dando lugar à malignidade na sua vida. Não, sois de Deus. Sois de Deus e já vencestes o maligno. Você tem um favor de Deus sobre você. Não se prive desse favor. Viva debaixo dessa graça abundante que vai purificando o coração da gente, a mente. E vamos vivendo livre das amarrações, perdoando as pessoas, nos perdoando a nós mesmos em Cristo Jesus. Pastor, mas eu não suporto, o que eu faço? Fé. Se tiver um pouquinho de fé, você pode arrancar pela raiz, como se arranca a amoreira. Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus, brotando em vós a raiz de amargura, que vai te trazer ira e ódio no teu coração. Vai ficar odioso pela vida, raivoso pela vida. Pessoas que são tão frustradas, traumatizadas, magoadas com a vida, que a pessoa tem ódio até de viver. Por que Deus não me mata logo? Igual Jonas. Ficou tão frustrado porque Deus salvou os ímpios, que sentou debaixo de uma amoreira e disse: por que Deus não me mata? De uma boboreira. Por que Deus não me mata? Olha, insatisfação, porque Deus fez bem por outro. O amargurado fica até incomodado quando Deus abençoa o ímpio. Por que Deus abençoou ele e não a mim? Olha a frustração, olha a amargura na alma da pessoa. Como pode Deus abençoar essa pessoa? Meu Deus, é como se ela fosse achando que Deus precisa da opinião dela para ele abençoar alguém. Só exala a amargura que a pessoa tem. Aí começa a procurar os hipócritas, com a justificativa da sua justiça própria, pela sua amargura. É aquela coisa: por que você fez isso? Eu fiz isso porque fulano fez isso. Aí faz justiça por causa da sua própria amargura. Ou seja, o mais amargurado não é o que está ali cometendo o pecado, também é aquele que está ali com a sua amargura procurando justiça própria.
É tanta amargura que ele lhe busca justiça própria. Ele não aceita. Eu não admito isso. Eu não aceito. Olha como é que essa alma está machucada, amargurada. É igual Pedro. Até quando? Pensa que eu sou bobo? Pensa que eu sou otário? Não é? E muitas vezes você está assim, bonitinho por fora, mas carregando tanto sentimento de amargura, não perdoa aqui dentro. Se essa pessoa chegasse hoje para você e dissesse: me ajuda, pastor, eu atravessaria a rua. Eu atravessaria a rua, não quero nem ver. Não consigo me relacionar com essa pessoa não. Ela lá e eu cá. Olha a amargura. Eu perdoei, pastor, mas cada um na sua. Você não perdoa não? Porque Deus disse: perdoados estão teus pecados. E Ele te chamou para perto, não disse: eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Pelo contrário, quando Ele te perdoou, Ele abriu, foi, rasgou o véu e disse: vem. Que tipo de perdão é esse que você perdoou e não quer nem ver a pessoa? Pastor, mas ele me traiu, mas ela me traiu, me passou para trás. Até quantas vezes? Até 70 vezes 7. Pastor, isso é duro. É por isso que os discípulos dizem: então aumenta a minha fé, porque eu estou ainda sem fé para esse negócio. Pelo menos os discípulos conheceu a sua insignificância, que seriam incapazes por si só fazer. Mas tem muita gente prepotente dizendo: não aceito. O que essa pessoa está pensando que é? Continue assim. Continue assim, porque a carta aos Hebreus é bem clara. Ninguém que pensa assim, age assim, vai ver Deus e está privado da graça de Deus. Não se engane com o falso discurso, pensando que é de Deus quando tu não é realmente de Deus, vivendo esse evangelho mentiroso. O evangelho do teu jeito. O evangelho que liberta é esse, que a pessoa recebe o perdão de Deus e tem paz com Deus e com os homens à sua volta, tendo o coração pacificado. Ninguém tira a minha paz. Mesmo dos maiores inimigos, eu perdoo, como Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Eu tenho paz. Nada vai tirar a minha paz, nada vai tirar a minha graça, a minha bênção, nada vai tirar o benefício dos céus para a minha vida, para os meus filhos, para a minha casa. Eu terei a minha casa, os meus filhos na presença do meu Deus.